Desde já eu agradeço a todos vocês que estão participando da Fênix, né? Agradeço de coração que pelo menos as pessoas estão entendendo, certo? A síndrome emocional da dependência química. Porque milhares e milhares de pessoas, certo? Do nosso planeta se desagradam pela vida, usando drogas, álcool. Porque tem pessoas, senhoras, no qual eu internei essa semana, que estão tomando remédios com bebida alcoólica. Porque várias pessoas estão sentindo esse problema. Eu fiz um esboço aqui, nesse livro que eu pego e dou também palestras, né, sobre por que pessoas que têm as mesmas compulsões nas drogas, na bebida, e as mesmas desordens relacionadas com as pessoas que sofrem realmente dessa falta de autocontrole na sua vida. Vejam bem uma coisa, há vários meses, né, ou talvez um ano, eu estou sempre falando sobre as desordens da dependência química, né? A maioria das pessoas, quando adquirem uma doença, procuram encontrar um tratamento para ela. Toda pessoa que se sente doente procura um médico, procura um tratamento, procura um psicoterapeuta, um terapeuta, certo? Um clínico geral, certo? Um psiquiatra, né? Todas as pessoas que sofrem de alguma doença precisam buscar um recurso diferente para o seu tratamento, com ajuda médica disponível, é lógico. Aqui é onde a dependência química se distingue diferente das outras doenças. Porque, na realidade, o dependente químico, quando sofre dessa doença, ele não vai procurar ajuda. A maioria não procuram ajuda, certo? Aí é que tem o problema gravíssimo, certo? Na área da dependência química. Por quê? As pessoas que têm a doença geralmente não procuram tratamento por sua própria vontade, porque não têm conhecimento que tem essa doença. É por isso que sempre nós estamos explicando a respeito disso. A dependência química é acompanhada universalmente por uma síndrome emocional que é exclusiva dela e que bloqueia efetivamente a sua consciência que a doença existe. Parece loucuras para alguns, mas é uma realidade para outros, né? O que sabemos sobre essa síndrome emocional? Para entender essa síndrome emocional, é necessário traçar o progresso da doença. Desde o seu início, usaremos um dispositivo chamado escala de sentimentos para ilustrar o que acontece, quando e por quê. Veja bem, o dependente químico, por falta de alguns ingredientes químicos no cérebro, certo? Ele tem escalas de sentimentos. Ele não sabe lidar com a dor, ele não sabe lidar com a vida normal e não sabe lidar com a euforia. Um dia a pessoa introduz em si mesma uma primeira bebida contendo um álcool etílico e já está se sentindo bem. Quando ele começa a se sentir bem, tá entendendo? Nota que ele começa a exagerar nesse sentir bem. É onde que a pessoa que entende da dependência química vê como reage o dependente químico. Quando ele se sente bem com aquela droga, ou ele se sente bem com a bebida, ele já tem uma propensão para ser doente, para ser um dependente químico, né? Quando o efeito desaparece, volta de onde começou emocionalmente. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a vida emocional. E nesse momento a pessoa entra na primeira fase da dependência química. Por isso que a dependência química tem 3 fases, certo?
quando ele se sente bem com a droga, com o álcool. A segunda, quando ele começa qualquer problema emocional ou sentimental, ele vai para o uso do álcool, para a droga ou para qualquer comprimido, certo? E terceiro, ele passa a ser escravo dessa situação. É aí onde que nós entramos, certo? Em várias situações da nossa doença, mais cedo ou mais tarde, faz uma descoberta profunda. Se uma bebida ou uma droga o faz sentir-se bem, então 2 ou 3 vezes ele vai se sentir melhor, certo? Percebe-se que pode controlar o grau de sua mudança de humor e, por controlar o álcool ou a droga, quando acaba o efeito, ele retorna de onde começou na escala, na sua escala primeira, quando ele começou. E aí, sem efeitos desfavoráveis desde o início da bebida ou da droga. É aí onde que a pessoa tem uma experiência de aprendizagem significativa, esses que são os fatos que aprende. Álcool sempre leva à direção certa, a droga sempre leva à direção certa para se sentir-se bem. Tudo está legal, talvez apenas por um pouco tempo, né? Para determinar o grau dessa mudança de humor que tem dentro dele e pela quantidade que ele bebe e usa drogas, é que funciona sempre. Com essa parte que vai funcionando sempre nele, no lado emocional e sentimental, ele vai se tornando um dependente químico, porque já nasceu dessa maneira, geneticamente ou hereditariamente, já nasceu doente, só que não sabe lidar com as suas emoções e sentimentos. Desde a idade, certo, de 6, 7, 8 anos, até a idade de 40, 50 e 60 anos. Não demora muito para a pessoa descobrir como escolher o seu próprio humor, que deseja quando bebe ou quando se droga, apenas para conseguir isto. Por isso que ele vira escravo da doença, certo? Consegue isso experimentando, fazendo e emocionalmente sentindo. Quero que vocês percebam bem isso, emocionalmente sentindo. Eu estou emocionalmente sentindo bem com a bebida, com a droga, qualquer tipo de droga, ou com comprimidos, que me favorece um bem-estar. Aí o que acontece? Esta, como qualquer um sabe, é a melhor maneira de aprender alguma coisa nova. Por quê? O cérebro quer uma coisa nova. Então o que acontece? Se sua bebida, a escolha é cerveja, por exemplo, vinho, destilados, ou qualquer droga, seja ela cocaína, crack, LSD, ou qualquer comprimido numa festa que te leva a um parâmetro, certo? Desanormal, mas de euforia, cada uma delas a leva para o mesmo lugar, busca da felicidade, no qual nunca vai encontrar. Aí se torna dependente químico, por ser já um doente, compromissado com a doença, certo? E com o tempo e com a experiência, a pessoa começa a saber que quando chega em casa do trabalho, no final de um longo dia cansativo, uma bebida ou uma droga sempre o vai fazer se sentir melhor, em qualquer situação. Então, certo? Não apenas gosta da mudança de humor, o seu próprio consciente gosta da mudança de humor, o seu próprio subconsciente, e com esse quadro se sente maravilhoso, certo? Se olha no espelho e se sente, eu sou o cara, né? Ou eu sou a menina. Então, não apenas gosta da mudança de humor,
e a procura ativamente. Aí a pessoa começa a procurar ativamente. Por quê? Porque a doença é progressiva. Vocês estão me entendendo? Então o que acontece? A procura ativamente. De novo, sempre volta para o humor. Que quando começou, sentiu aquele alívio imediato, que mudou a sua emoção e seu sentimento, e ele vai querer mudar para sempre aquilo, né? Não está pagando nenhum preço emocional por seu comportamento de bebedor ou drogativo. Ainda, ele agora está numa segunda fase. Partindo para a terceira fase, que é longo esses estudos que nós fazemos, foi adiante sabendo como usar o álcool ou outro tipo de drogas e formar um relacionamento com a dependência, com o álcool e com a droga. É um relacionamento positivo, porque muda seu emocional e seus sentimentos, certo? E de uma confiança inquestionável. Ele passa a acreditar que a droga e o álcool lhe faz se sentir melhor, que nem o efeito Popeye. Toma espinafre para combater o Brutus que quer paquerar a Olivia. E o que acontece? Acredita na força do álcool, na força das outras drogas, para aliviar o que? O seu estresse. Aliviar as suas preocupações, dissolver sua irritação. Foi promovida para o nível de bebedor social ativo e bebe regularmente e geralmente de forma adequada. Mas quando se complica essa situação, ele se torna crônico. É aí que está o problema, né? Quando ele vê que a situação dele, certo, está se tornando crônico, aí ele não para mais. Aí tem que fazer uma internação involuntária, porque ele virou uma pessoa totalmente doente e amorosa pelo álcool, pela droga. É isso que nós trabalhamos em todas as comunidades aonde que eu trabalho e onde que a Fênix faz parte. Outro, dando um pouco mais de tempo e de experiência, seu relacionamento vai se conviver através de sua vida. A sua vida vai se conviver através do álcool ou de outras drogas, no qual pode ficar por semanas a fio, há meses a fio, certo? E não existe uma maneira de prever a rapidez como as coisas irão progredir na mente dele. É aí que está o problema. Ele não percebe, o dependente químico, que a doença vai progredindo. Ele começou com um copo, ou fumando um crack, um baseado de maconha, ou cheirando uma cocaína, ou indo numa festa tomando um comprimido. Ele se sentiu muito feliz, muito bem, mas ele não sabe, ele não percebe que as consequências da doença estão se agravando cada vez mais. É onde que nós falamos, muitos drogados, bebedores sociais, nunca passam da fase 2. Os que passam da fase 2 são crônicos, certo? Vítimas da dependência química, porém sempre continuam depois dessa fase. Chega uma hora em que a sua maneira de beber ou usar drogas é um uso excessivo. E esse excessivo começa para outros tipos de drogas. Acordei com ressaca, preciso tomar outra. Acordei e vi que não tinha uma pedra, tenho que roubar para usar o crack. Vi que não tinha cocaína, preciso roubar para usar a cocaína. Não tenho dinheiro para isso, vou ter que roubar para conseguir dinheiro. Aí é onde que vem, certo? Neste ponto, passa para uma dependência danosa e assinala a verdadeira progressão da doença. Existe uma correlação direta
entre o custo emocional e o grau da dependência do indivíduo. Por quê? Porque vai agravando o seu emocional e agrava também, certo, os seus sentimentos. Ah, estou apaixonado por ela, por isso eu tenho que beber. Estou apaixonado por ele, prefiro me drogar porque ele não me quer mais. E assim por diante. Quanto maior anteriormente, mais sério, mais tarde, vai ficando a dependência, a doença da dependência química. Como podemos diferenciar entre o chamado beber social normal e o uso normal de drogas e a dependência danosa? Primeiro, precisamos reunir bastantes dados sobre o comportamento do indivíduo para ver a estrutura, certo, dele está mudando. Com o passar do tempo, existem 3 fases. A primeira, existe alguma indicação de uma crescente expectativa de bem-vindos efeitos do álcool ou das drogas? Para nós não, mas para o indivíduo que usa droga e álcool, existe. Existe porque ele se preocupa com esses efeitos, porque ele não se preocupa mais que tem um problema emocional, um problema de sentimentos, porque ele já tem uma solução, que é o álcool e a droga. Aí ele passa a beber mais. Os problemas aumentam, certo? E ele passa a usar mais drogas e mais álcool. Outra, existe uma rigidez crescente em torno das horas e ocasiões em que o indivíduo se acostuma a beber ou usar drogas? Existe. Tem pessoas que bebem à noite, usam drogas à noite, como tem pessoas que bebem de dia e usam à noite também, certo? Esses que são os problemas mais sérios. O indivíduo que está se drogando e bebendo, ou usando mais para conseguir os mesmos efeitos que antes conseguia com menos efeito. Por isso que vai progredindo a doença dele, tanto emocional como sentimental. Qualquer sentimento que o abala, ele vai buscar o álcool e a droga. Qualquer problema emocional que o abala, ele vai buscar o álcool e a droga. Quanta ingenuidade um dependente químico tem quando o indivíduo está empregado para conseguir uma quantidade maior. É uma ingenuidade isso. A pessoa trabalha, ou a pessoa rouba, ou a pessoa manipula para usar a maior quantidade para obter o mesmo efeito do passado. Mas ele nunca vai conseguir isso, porque a doença está progredindo cada vez mais, certo? Então, a pessoa planeja de maneiras de ficar junto com o álcool e outras drogas frequentemente. É o que vocês vê pela televisão, o que as pessoas estão fazendo no dia de hoje. Algumas dessas maneiras são espertas, egocêntricas, e pode ter raízes profundas, como nós estamos pegando crianças aí que estão usando drogas de um modo exagerado, que estão acabando com elas, tá entendendo? Certo? E seus surtos psicóticos estão ficando desvalorizados, porque eles estão agindo de uma maneira fugaz, né? Então, o que acontece? Pode ou não ter várias, né, garrafas ou drogas secretas, mas sim contínuas, com grupos fechados. Por isso que existe a cracolândias aí do nosso país, né? Eles escondem as suas drogas, as suas garrafas, na maioria dos lugares em que eles sabem esconder. E o que acontece? A doença vai progredindo de uma certa maneira que o atinge numa proporção assustadora. Eu quero agradecer desde já a todos vocês. Eu vou continuar dando essa palestra a partir da outra semana, com a mesma continuação, certo?
Espero que vocês visualizem. Nós temos os nossos contatos. Eu agradeço a todo o pessoal que estão nos visualizando, certo? Estamos internando pessoas em vários lugares, né? Sejam eles de uma maneira ou de outra, mas estamos tentando ajudar, certo? Espero que a semana que vem o Márcio esteja aqui, né? Promovendo essa nova teoria também, que eu ainda não achei a solução exata, uma nova teoria, né, da ibogaína, e tem outro, a ayahuasca e outras situações para a dependência química. E nós vamos trabalhando nesse sentido para ajudá-los a reaver, né, os nossos queridos, né, que faz parte do ser humano, um ajudar o outro, né? Então, que estão aí se aprofundando cada vez mais na droga e no álcool, que estão se matando. Desde já, muito obrigado, eu agradeço de coração a todos vocês, vou continuar com o meu trabalho por muito tempo na Fênix, pois sou dono dela, né? Mas eu tenho os meus amigos que me ajudam. Vou promover mais atalhos produtivos. Não sei se vocês estão reparando, nós estamos pondo os 12 passos, né? Eu tenho o meu amigo, o Bino, que também faz os meus recursos, certo? Nas minhas gravações, e ele está determinando os programas todos dos 12 passos. E eu vou fazendo as minhas videoterapias de semana em semana. Os telefones estão aí, quem quiser nos procurar no Face, no YouTube, né? Agora vou promover no Google e nos folhetos que a gente distribui em todas as cidades, na revista também, Solo Tudo. E estamos aí planejando para tentar não resolver, que isso daí nunca vai ser resolvido, mas pelo menos o ser humano terá consciência exata que essa doença, ela mata, ela destrói, ela está destruindo lares, está infelizmente matando pessoas. Meu muito obrigado, agradeço vocês de todo o meu coração. Muito boa noite.